alguém chega perto da pessoa, você que tem a Bíblia, dá uma aproximada. Se alguém está sem a Bíblia, aproxima de quem não tem a Bíblia. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga amém, Jesus. Então vamos lá, diz assim, ó. A epígrafe diz, a primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém, meus irmãos? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? A primeira multiplicação dos pães. O versículo 13 começa, e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. O que é que Jesus ouviu que o entristeceu, que fez com que ele saísse do meio do povo e procurasse um lugar deserto, um lugar que ele pudesse ficar a só com a sua tristeza? Já notaram que quando a gente está triste, a gente não quer quase ninguém por perto? Você pode ver no momento de tristeza, isso é do ser humano, né? O próprio Jesus, ele era assim. Ele ouvindo isso, o que Jesus ouviu? Jesus ouviu, capítulo 14, começa falando da morte de João Batista. Jesus e João Batista, eles eram parentes, eram primos. E eles tinham praticamente a mesma idade, eram alguns meses de diferença de João para Jesus. João era um pouquinho mais velho, Isabel engravidou antes, e depois Maria engravidou. João nasceu alguns meses antes, e depois nasceu Jesus. Cresceram juntos, né? Tinham assim uma afinidade bastante grande, pelo fato de serem primos, parentes. E todos os dois nasceram com o propósito de Deus, né? João Batista nasceu com o propósito de preparar o caminho para a chegada do Senhor, que era Jesus. E João fez isso com muita fidelidade. Houve momentos que alguém quis colocar João como acima, como sendo o Messias, e ele não aceitou essas colocações. Ele sempre se colocava no lugar dele. A coisa mais bonita que tem é quando a pessoa conhece o lugar dele. E João Batista sabia que ele era apenas o homem que Deus levantou para preparar o caminho para a chegada do Messias. Não sei se todo mundo sabe, mas quando João apareceu pregando no deserto, quem sabe qual é o último livro da Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia do Antigo Testamento? Alguém lembra? Malaquias. De Malaquias a Mateus, quando João aparece no deserto ali pregando, sabe quantos anos nós temos ali? 400 anos. Então, durante 400 anos, houve um silêncio
na terra, Deus não levantou grandes homens, grandes profetas, estava tudo parado. A situação de Israel era uma situação difícil. O templo havia sido restaurado ali nos dias do profeta Ageu, mas o culto era uma formalidade bastante grande. Havia uma frieza espiritual na vida do povo, como nos dias nossos também, essa frieza, ela está chegando no coração de muitas pessoas. Já não temos mais tantos irmãos que gostam de orar, que gostam de vir para a igreja, que gostam de ler a Bíblia. Já não temos tantos irmãos que se preocupam com a evangelização, com a salvação das almas. Então nós vemos que essa frieza que havia ali naquela época é uma frieza muito parecida com a de hoje. E ali, 400 anos, houve silêncio. Há quem diga que o céu estava como bronze, duro. As orações paradas na grande maioria. A esperança de Israel perecendo. E de repente, lá no deserto do Jordão, aparece um homem simples, que se alimentava de mel e gafanhoto, que vestia-se com uma roupa de pelo de camelo. E esse homem era humilde na sua raiz, um homem temente, um homem santo. Quem lembra que João foi dito ao anjo que a mãe dele, e assim como a criança, não poderiam beber bebida alcoólica e teria que ter um cuidado muito especial porque ele foi selecionado pelo Senhor para uma grande obra. Então, uma pessoa que quer morar no céu, uma pessoa que quer fazer a obra de Deus, ela não pode estar embriagada, né? O que faz uma pessoa cair na embriaguez são as frustrações, são as decepções, são as limitações. A pessoa se acha incapaz, se acha pequena, a pessoa acha que os problemas é maior do que ele, maior do que a vida dele, e as drogas e o alcoolismo é uma fuga que aparentemente consola, mas que vai destruindo a vida da pessoa. Então, nós passamos por problemas muito parecidos com aqueles que o mundo passa. Só que a nossa fuga não é para álcool, para droga, para esse tipo de atitude. Quando nós nos sentimos pequenos, fracos, quando nós sentimos que os problemas nossos são maiores do que aquele que nós podemos resolver, nós corremos para os pés de Jesus, irmãos. E o Senhor é quem trabalha ao nosso favor. O Espírito Santo de Deus, ele veio para a terra, não foi para embelezar a igreja não, mas foi para consolar, meus irmãos, foi para fortalecer, foi para guiar a igreja na presença do Senhor. Quantos ainda sentem a presença do Espírito Santo de Deus? Quem ainda tem a presença do Espírito Santo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Então é Ele quem nos consola. Acontece tanta coisa difícil na vida da gente, mas o Espírito Santo, ele é o consolador. Alguém diz, eu não sei como é que você aguenta, não sei como é que você suporta. É o Espírito Santo que faz a gente aguentar, que faz a gente suportar. Eu não sei como é que você consegue permanecer. É o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer. Sem Ele, não há como permanecer, como suportarmos, né? Então, João aparece pregando ali no deserto, e esse João, ele foi preso por determinação do rei Herodes, e depois ele foi morto, a pedido de Herodias. Veja que Herodias era tão endemoniada, era uma mulher tão endemoniada, que ela era casada com Herodes, e ela aceitou entregar a filha na cama do rei, para que o rei matasse João. Ela trocou a filha pela cabeça de João. Segundo a tradição, a filha se chamava Salomé, a Bíblia não diz o nome, mas a tradição diz que era Salomé. Devia ter uns 16, 17 anos a moça, bonita, atraente. Dançou para o rei um tipo de dança do ventre, que é um costume dos orientais, lá do Oriente, essa dança proveniente de lá. Ela deve ter dançado alguma dança semelhante a essa. Seduziu o rei pelo olhar, a cobiça, né? E o rei fez uma promessa para ela: tudo o que pedires eu te darei, até metade do meu reino. Veja
Que poder que tem a carne, meus irmãos. Quem compreende que a carne ela é muito... Às vezes a gente fala muito do diabo e falamos muito pouco da nossa carne. Mas a nossa carne, ela tem um poder extraordinário para nos colocar no pó e nos tirar da presença de Deus. A nossa carne é um inimigo nosso. Só que não tem como você maltratar essa carne, por quê? Porque ela é a tua carne, você vai sentir dores, você vai morrer. Então, pastor, o que eu preciso fazer para vencer a minha carne? É orando e jejuando mesmo. Buscando a Deus para ter domínio sobre a carne. Então, nós não vamos nos ferir como o pessoal da Índia faz. Os irmãos sabem que lá na Índia, o pessoal quer expurgar o pecado, pagar a penitência, cometendo flagelo. Açoitam-se, cortam-se com faca, derramam seu sangue, para obter perdão em favor dos deuses. Deus não quer que você se fira, que você se machuque. Deus não quer que você se autoflagele, que você maltrate a tua carne. O que Deus quer para você vencer esta carne é que você ouça a voz do Espírito Santo quando te chama para orar. É que você ouça a voz do Espírito Santo quando Ele te chama para fazer um jejum. Te esforça. Vai orar, meu irmão e minha irmã, vai fazer um jejum a Deus, porque estas armas, oração e jejum, elas nos dão vitória contra a nossa carne, meus irmãos. A nossa carne, ela é terrena, ela foi feita do pó, e ela tenta nos levar para o pó, para longe do Senhor. Então nós temos que resistir. E João, ele foi um grande homem, e aí o Herodes, um homem carnal. Você acha que Herodes orava e jejuava, irmãos? Quem sabe que não, diga amém. Aí quando ele viu aquela mulher bonita, dançando, jovem, ele não pensou duas vezes. Vou fazer a minha proposta. Irmão, o diabo faz a proposta, agora aceita quem quer. Deus não vai proibir o diabo de fazer proposta. Vai vir proposta de dinheiro ilícito. Alguém vai te oferecer uma oportunidade de você vender uma droga, de você comprar um produto roubado. Vai aparecer a oportunidade de você comprar lá alguma coisa que alguém furtou e está te vendendo tão baratinho, né? O celular que vale 2.000, o cara está te vendendo por 100. Olha que oportunidade boa. Né? Quer dizer, o diabo, ele dá a sugestão dele. Você quer comprar? Você sabe que é roubado. O diabo vai sugerindo. Há muitas sugestões que o diabo nos dá. Só que nós temos que ter graça de Deus e dizer não, para a gente poder suportar. Como Herodes não orava, não jejuava, não temia a Deus, quando ele viu a moça bonita, né? O que ele fez? Ele fez a proposta dele: olha, tudo que tu pedires eu te darei, até metade do meu reino. Topa? Parem um pouquinho. Ela foi pedir conselho para quem? Ela tinha uma mãe bacana, né? A mãe dela devia ganhar o prêmio a mãe do ano. Né? Tem umas mães aí que dá licença, viu, meus irmãos? Só dá conselho que não presta para o filho e para a filha. Né? Às vezes até ensina a mentir para o pai. Igual a Rebeca ensinava o Jacó a mentir para o pai. O Jacó nem queria mentir, né? A mãe que disse: não, vamos botar um grupo aí no teu país, já está velho mesmo, não vai dar nada. Então tem mães aí que dá licença. E a mãe dessa jovem era uma delas, Herodias. A moça chegou lá e disse: mãe, o rei disse, tudo que eu pedi, ele me dá, até metade do reino. E aí, o que a senhora me diz? Ela, como era uma mulher muito rancorosa, né? Ela pensou e disse: bom, nós vamos pedir a vida de João Batista. Preso ele já está. Mas agora nós vamos matar esse infeliz. Vamos calar a boca dele para sempre. Só que João nunca se calou, porque a voz de João era a voz de Deus na boca dele. E essa voz, ela continua viva, continua audível. Essa voz, ela continua presente em nosso meio, meus irmãos. Deus ainda fala, o Espírito Santo ainda fala. E quem sabe ouve a voz do Senhor, diga glória a Deus. Ela disse à filha: diga ao rei que você quer a cabeça de João num prato. Aí a moça entrou no salão de festa, todo mundo pensou: vamos atualizar.
vai pedir um iPhone. Vai pedir um iPhone, vai pedir um computador, vai pedir um carro, vai pedir uma roupa nova, vai pedir uma casa, vai pedir um apartamento, um AP, vai pedir uma faculdade. Todo mundo pensando, o que ela vai pedir? Rapaz, a guria era tinhosa. Ela chegou diante do rei e disse, olha, rei, eu topo, só que o que eu quero é a cabeça de João num prato. Quando ela falou isso, Herodes tomou um choque, porque Herodes temia João, ele não temia a Deus, ele temia o João. Esse é o problema das pessoas, em vez de temer a Deus, teme os homens. Notou que a gente é assim? Porque de Deus ninguém se esconde. Então Herodes, a Bíblia fala claramente que Herodes temia a João e muitas vezes ouvia aquilo que ele falava. Houve conselhos que João deu a Herodes que ele aceitou. Houve palavra que João deu para Herodes que ele obedeceu. Mas Herodes, como nós, ele tinha alguma coisa que ele não queria abrir mão. Quem sabe, diga amém, Jesus. Herodes, ele tinha alguma coisa que ele estimava mais. E qual era o problema maior de Herodes? Era a sua relação com Herodias. O João colocou o dedo na ferida, meus irmãos. E deve ter doído a beça, porque o João mexeu num ninho de marimbondo, meus irmãos. Herodes, ali naquela região, era o homem mais poderoso. Tá? Para os irmãos terem uma ideia. Era tipo um Alexandre de Moraes da vida, esteja preso, está processado. Era mais ou menos isso. Só que mais aperfeiçoado, porque Herodes não somente tinha poder de mandar para a cadeia, como Herodes tinha poder de mandar matar, meus irmãos. E João não teve medo. Notaram que a gente quer servir a Deus, mas a gente é cheio de medo? Ah, meu Deus, e se acontecer isso? Ah, meu Deus, e se acontecer aquilo? Ai, meu Deus, e se vier isso? Meu irmão, quem tem Jesus tem tudo. Como dizia Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus, amém? Então a jovem entrou e, contrariando o pensamento dos presentes na festa, ela não pediu nada material, nada para ela, nada para prosperar a vida dela. Ela pediu o quê? A cabeça de João Batista. Herodes ficou com medo, mas aí ele pensou assim, puxa, esse João é um homem santo. Como é que eu vou matar um homem desse? Só que como ele deu a palavra dele, irmão, eu não tenho problema de passar por cima da minha palavra quando eu erro. Eu sou humilde o bastante para mim errar numa palavra e passar por cima. Ah, mas eu falei agora. Dane-se o agora. Se eu falei errado, eu engulo as minhas palavras sem problema nenhum. E isso eu não aprendi na igreja, eu aprendi lá atrás, de berço. Eu cresci aprendendo a engolir as minhas palavras quando eu erro no que eu falo. Pedir perdão para alguém, pedir desculpa para alguém, para mim nunca foi problema. Faço de boa. Antes de ser crente eu já fazia. Então esse negócio, irmão, de não querer engolir as palavras para querer mostrar que é de palavra, pode te levar para o inferno. O Herodes foi para o inferno por quê? Porque ele não quis engolir as palavras dele. Ele disse para a menina assim, ó, tudo que pedires te darei até metade do meu reino. Ela pediu uma coisa que ele nunca imaginou que ela ia pedir. E daí ele ficou, a Bíblia fala isso, posso até ler para os irmãos. Ele ficou preocupado. O que as pessoas vão dizer se eu não fazer o que ela está pedindo? Eu sei que eu não posso matar João, eu sei que João é um homem de Deus, mas eu dei a minha palavra. Não, dane-se a tua palavra. Se você deu a palavra errado, dane-se a tua palavra. Se humilha. Herodes te levanta ali e diz, olha gente, eu falei para a menina aqui que eu dava metade do reino, se ela pedisse. Só que ela está pedindo uma coisa que eu não vou fazer. João Batista está preso, é o homem de Deus, eu não vou tocar naquele a quem Deus tem levantado. Então, olha moça, peça outra coisa ou fique sem nada. Mas não quis engolir as palavras, quis sustentar a palavra dele, mandou matar João. E depois, irmão, o que aconteceu com ele?
Quando apareceu Jesus fazendo milagre, ele começou a ter medo. Sabe o que ele dizia? Está na Bíblia. Este é João que ressuscitou dos mortos. Ele ficou com medo, apareceu Jesus. Olha, tem um homem chamado Jesus aí que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar, que faz o mudo falar, que ressuscita morto. Herodes, a consciência, irmão, a consciência nossa é o nosso juiz. A consciência, ela tanto absolve quanto ela condena. Se você está certo, a tua consciência te defende. Ela diz, não, você está certo, você não errou, você está com a razão, é isso aí mesmo, você não tem que estar... A consciência defende. Mas quando a gente está errado, a consciência maltrata a gente. A consciência diz, você errou, você está errado, você não devia. E aí a gente vai comer, não consegue, vai dormir, não consegue, vai conversar com as pessoas, não consegue, vai trabalhar, não consegue, não tem paz, não tem alegria. Por quê? Porque a nossa consciência, ela nos acusa. E a consciência ficou acusando Herodes, tu não devia ter matado esse homem, tu não devia ter matado esse homem. Apareceu Jesus, ele dizia para as pessoas, esse tal de Jesus é o Batista, ele ressuscitou. Provérbio 28, versículo 1. Olha o que diz Provérbio 28, versículo 1. Veja o que está escrito aí. Provérbios 28, versículo 1. O que é que diz na Bíblia dos irmãos? Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Pode ler. Os ímpios, o que diz aí? Os ímpios fogem. Muito bem, o homem de Deus também foge. Tá? Preste atenção. Os ímpios fogem, beleza. O homem de Deus, a mulher de Deus também foge. Agora preste atenção. Os ímpios fogem, mesmo que ninguém o persiga. Quando a pessoa deve... Você já viu um cara que é procurado pela polícia? Ele está passando na calçada, vem vindo a viatura da polícia. Os polícias nem sonham com ele. Quando ele vê a viatura... ele já dá um jeito de escapar. Por quê? Porque ele está fugindo. E mesmo que aquela viatura não esteja atrás dele, ele foge. Então, os ímpios fogem mesmo que ninguém os persiga. Por quê? Porque a consciência acusa. Ai, meu Deus, será que viram? Ai, meu Deus, será que descobriram? Ai, meu Deus. E a pessoa fica naquela. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Herodes era um homem ímpio. E agora, na sua consciência pesada, ele via em Jesus o João Batista que ele matou. E esse homem não se converteu, morreu nos seus pecados. Glória a Deus. Então, quando Jesus soube que João estava morto, Jesus se retirou para um lugar solitário, sozinho, e ali ficou, irmãos. Porém, a multidão soube que Jesus havia ido para esse lugar deserto. E o que a multidão fez? Foi atrás. E Jesus naquele dia ele estava pensando mais ou menos assim, ó, hoje eu não prego, hoje eu não curo, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu quero ficar aqui pensando um pouquinho no que aconteceu com meu primo João. Jesus estava lá num retiro tentando se recuperar, porque quem sabe que Jesus era homem que nem nós. Olha, eu pregar que Jesus hoje chora, eu estou pregando uma heresia. Porque Deus não chora. Tu não vai pensar que lá em cima tem um Jesus que está chorando pelas almas. Ai, meu Deus, as almas estão perdidas. Irmão, não pensa isso, que isso é mentira. Que se alguém prega isso, está pregando heresia. Jesus chorou quando ele era homem. A Bíblia diz que no céu não haverá choro. Sim ou não, meus irmãos? Então, Jesus chorou diante da sepultura de Lázaro. Houve momentos que Jesus chorou sobre Jerusalém. Por quê? Porque Jesus tinha um corpo de carne e sangue igual ao nosso. Mas hoje Jesus não está no céu, tipo, ah, meu Deus, será que o Benjamin, a Mariazinha, será que esse povo, Jesus está chorando por mim, vou voltar para Jesus parar de chorar. Para com isso, meu irmão. O choro dele por nós, ele já fez. A parte que ele tinha que fazer para a nossa salvação, ele já fez. Ele era homem, como homem chorou, como homem teve sede, como homem sentiu fome, como homem teve cansaço. Vemos pelo menos 2 vezes Jesus cansado, uma lá na beira do poço de Jacó, lá em Siquém, Sinar.
E vemos Jesus cansado dentro daquele barquinho que estava sofrendo pela tempestade, e ele dormia sobre a almofada. Vemos Jesus com fome em João 4,6, ali no poço, que ele mandou comprar comida. Vemos Jesus chorando lá diante da sepultura de Lázaro e sobre Jerusalém, porque ele era homem, mas ele também é Deus, irmãos. Como o homem chorava, como Deus é ele que enxuga as nossas lágrimas. Como o homem tinha fome, como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome. Como homem ele teve canseira, mas como Deus ele diz: vinde a mim vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, louvado seja Deus. Então ele era homem, mas ele é também Deus. Então ele se retirou para ficar sozinho, a multidão soube. Se Jesus tivesse um celular naquele dia, ele tinha desligado. Não quero atender ninguém. Se Jesus tivesse um Facebook naquele dia, ele não tinha entrado online. Ele tinha se desligado de tudo, porque ele estava triste. Só que a multidão soube onde Jesus estava. Alguém disse: olha, eu sei onde é que Jesus está. Você sabe? Vamos lá, vamos. E veio a multidão, irmãos. Daqui a pouco Jesus olha, vem um mancando, vem outro sendo carregado, vem outro, irmão, possuído por um espírito perturbador. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, Jesus foi tomado de íntima compaixão. E a Bíblia diz que ele curou todos os enfermos que ali chegaram. Jesus, ele tem um coração maravilhoso. Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Quem gostaria de ter poder de curar todas as pessoas enfermas? Quem gostaria de ter poder para multiplicar pão? É o que nós gostaríamos. Talvez a gente nunca multiplique nada, mas eu posso dividir o meu pão com alguém que precisa. Talvez eu nunca cure ninguém, mas talvez o sorriso que eu der para a pessoa, o apoio que eu der para a pessoa, ajude ela a se recuperar da doença. Às vezes queremos fazer o paralítico andar, o morto ressuscitar, mas somos um cristão que não sorri para ninguém, que não cumprimenta ninguém, que não fala de amor para ninguém. Somos aquela pessoa fechada, somos aquela pessoa que vivemos no nosso mundo. Eu tenho o meu mundo, e o meu mundo é eu e minha casa, ou eu e meus amigos, e ninguém mais. Queremos poder para fazer milagres, mas às vezes pequenos milagres que um sorriso faz, que um aperto de mão faz, que um abraço faz, que às vezes 10 reais que eu der para alguém comprar uma marmita faz, nós não fazemos. Queremos multiplicar pão, mas não temos capacidade de dar uma marmita para quem tem fome. Queremos levar paz, mas não temos capacidade de dar um cobertor para quem está passando frio. Sabe, o sofrimento alheio já não sensibiliza a maioria das pessoas. Nós estamos adquirindo aquele discurso: é vagabundo, não trabalha, por isso está assim. É vagabunda, não presta mesmo, tem que morrer essa praga. E as almas estão aí. E nós queremos poder para fazer grandes sinais, mas não fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Amém, meus irmãos? O evangelista Mateus não fala, mas o outro evangelista fala: estes 5 pães e 2 peixinhos pertenciam a quem? Ao menino. Esse menino não multiplicou pão na vida de ninguém, era um menino comum. Mas quando Jesus disse: olha, nós vamos ter que dar de comer esse povo, esse menino olhou para o alimento que ele tinha e falou: bom, isso aqui é pouquinho, mas eu ajudo. Eu estou com 5 pães, 2 peixinhos, eu ajudo. Jesus, se alguém quiser compartilhar aqui do meu pão, dos meus peixes, eu estou disposto. Ele não tinha muito, mas ele não negou. E nós, às vezes, temos muito mais que esse garoto e negamos. Nós, muitas vezes, poderíamos ajudar alguém, poderíamos amenizar a dor e o sofrimento de alguém, mas o nosso coração está duro. A vida endureceu os nossos corações. As lágrimas e o pedido de socorro das pessoas não nos sensibiliza. Veja, nós estamos com uma guerra terrível na Ucrânia. Irmãos, aquilo é uma carnificina. Quem lembra de fazer uma oração por eles? Ah, pastor, os ucranianos não valem nada. Tem lá uma ideologia nazista e os russos são comunistas, então que se matem.
Foi isso que Jesus ensinou? Os ucranianos têm ideologia nazista, então que se explodam. E os russos são comunistas, que se lasquem. Jesus disse, não oreis por comunistas. Foi assim que Jesus disse? Não oreis pelos da esquerda. Não oreis por aqueles que divergem da tua opinião, do teu pensamento. Foi assim que Jesus disse? Ou Jesus disse, orai pelos vossos inimigos? Irmão, orar pelos amigos é a coisa mais fácil. É a coisa mais linda orar pelos amigos. Mas Jesus disse, se vocês querem ser filhos de Deus, vocês têm que orar pelos inimigos de vocês. Glória a Deus. Ipandalamaste, auricalabachanda candarabachai. Levante a sua mão aqui nesta noite. Eu sei que aí dentro desse coração você tem um desafeto. Eu sei que aí dentro desse coração você tem amargura. Eu sei que aí dentro desse coração existe um sentimento de vingança, de maldade, um sentimento de rancor contra alguém. E o Espírito Santo está dizendo, tira esse sentimento do teu coração, se humilha perante a presença do Senhor e começa a orar pela vida dessa pessoa. Orar para Deus abençoar ela, para Deus salvar ela, para Deus fazer uma obra completa na vida dela, meus irmãos. Nós temos que ser diferentes. O crente é diferente. O mundo é um mundo de dente por dente, de olho por olho e dente por dente. O mundo é assim. Mas quem sabe que a gente não está mais no mundo? Irmãos, a gente é crente. Lá no mundo, quem pode mais? Chora menos. Lá no mundo é cada um por si, Deus por todos. Mas aqui não, aqui é diferente. Se o meu irmão não está bem, se a minha irmã não está bem, eu tenho obrigação, é meu dever fazer alguma coisa. Por favor, tire esse pensamento, cada um por si. Nós temos o dever e a obrigação como servos e servas de Deus de auxiliar aquele que precisa. O forte, ele tem a obrigação de suportar o fraco. Né? Você deve ter ouvido, uma cobra caiu num poço e estava se afogando. E aí o homem foi resgatar a cobra. E ele tentou a primeira vez, pegou a cobra, tentou morder ele, caiu de novo, ele tentou a segunda. 5 tentativas, as 5 vezes, a cobra tentou morder ele, ele deixou. Por último, ele conseguiu resgatar a cobra e tirou ela. Alguém estava vendo e disse, por que você insistiu em salvar essa cobra, visto que 5 vezes ela te atacou? E ele disse, olha, a natureza dela é essa, de agredir e de atacar. Aquilo serve como defesa para ela. Mas ela é um animal, não pensa, não raciocina. E eu não vou me deixar dominar pela natureza dela, porque eu tenho a natureza divina na minha vida. Sabe, tem tanta gente querendo emplacar, colocar em nós um pouco da maldade deles, e que se a gente não cuidar do coração, a gente se enche de maldade também. Então, meus irmãos, não vamos olhar para tantas coisas, tanto mal que fizeram a nós. Né? Sejamos diferentes, porque essa é a vontade de Deus. Então, muitas das vezes nós queremos dons, né? Deus, eu quero os dons. Tudo bem. Você quer os dons. Agora, Jesus disse que os discípulos seriam conhecidos não pelos dons, mas conhecidos pelo amor. Então, a credencial do discípulo não era expulsar demônio. A credencial do discípulo não era limpar o leproso. Nunca Jesus disse, olha, vocês vão ser conhecidos pelos dons, pelos talentos, pelo chamado. Não, Jesus disse, o mundo conhecerá vocês pelo amor de Deus que habita em vocês, o amor que vocês têm uns pelos outros. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que aqui nessa noite o que mais precisamos, talvez não seja um dom espiritual, mas talvez o que mais precisamos aqui nessa noite seja aprender a amar os irmãos, aprender a querer bem as pessoas, aprender a perdoar o mal que as pessoas nos fazem, para que sejamos conhecidos como filhos de Deus. Teve um momento que Jesus estava ensinando, ele falou, olha, se vocês querem ser filhos de Deus,
Vocês têm que ser igual o vosso Pai que está no céu. E aí Jesus usou o exemplo do sol e da chuva. Jesus disse, olha, o meu Pai faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos. E também faz com que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês querem ser filhos de Deus, façam igual. Que coisa. Eu queria dar um R$100 aqui por irmão, só que eu sei que o irmão tem um filho drogado e vai comprar pão para aquele vagabundo. Dane-se o filho drogado, o irmão está precisando, eu vou dar. Interessa. Eu queria dar uma cesta básica aqui para o irmão, que ele está precisando, mas tem lá um vagabundo que dorme o dia inteiro, aí vai comer a minha cesta básica. Dane-se o vagabundo que dorme o dia todo. Você não vai deixar de fazer o bem porque o cara é drogado, porque o cara dorme o dia todo, você vai ajudar quem precisa. Eu não vou encolher a minha mão e deixar de ajudar alguém que precisa por causa de uma pessoa que está lá, às vezes, sendo pesado à família. Entenda o coração de um pai. Nenhum pai está satisfeito de ver o filho na droga, de ver o filho na preguiça. Mas quase nenhum pai tem coragem de abrir a porta e dizer para fora. Então eu não vou deixar de ajudar um pai, uma mãe, ajudar uma família, porque tem um membro da família que é desse jeito. Jamais. Eu tenho que olhar, irmão, e saber que o amor de Deus está em mim. Amém? Então, Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos. O que Jesus fez quando ele pegou os pães e os peixes? Reclamou, né? Falou, tá aí, que miséria, vocês não têm fé. Foi isso que Jesus falou? Já viu esses pastores que sempre querem arrecadar mais e ficam, vocês são mão de vaca, vocês não têm fé para ofertar, vocês não valem nada. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, só que em vez de Jesus criticar e reclamar que era pouquinho, Jesus abençoou, deu graças, partiu, e olha como Jesus, ele observa a hierarquia. Jesus abençoou o pão e o peixe, partiu, e foi distribuir o pão, ou ele deu aos discípulos? Deu aos discípulos. Irmão, cada um na sua função. Multiplicador de pão e peixe, Jesus. Distribuidor de pão e peixe, os apóstolos. O que eu tenho que fazer, Deus não faz. Tem muita gente sentado querendo que Deus faça o que ele tem que fazer. Aí não. Me dá o pão e o peixe. Quem multiplica as coisas aqui sou eu. Agora quem vai entregar são vocês. Não estão querendo que eu saia por aí com um cestinho, olha o pão, olha o peixe, isso aí é para vocês. Não vamos esperar que os anjos vão na casa das pessoas evangelizar. Nós temos que fazer esse papel. As coisas que são nossas, Deus não faz o que nós temos que fazer. Então Jesus abençoou, multiplicou os pães, deu para os apóstolos, mandou todo mundo sentar. Quem observou que todo mundo sentadinho? Porque senão fica uma bagunça, né? Um empurra, né? E os mais ladinos já corta a frente, já não respeita o idoso, a idosa, já não respeita ninguém. Eu vou todo mundo sentadinho. As coisas de Deus é tudo com ordem e decência. Tudo direitinho. Jesus, ele abençoa, mas tudo tem que ter ordem e decência para as coisas acontecerem. Então Jesus falou, todo mundo sentado aí. Mas eu estou com fome. Senta. Tem que sentar. Só vai ganhar quem estiver sentado. Aí todo mundo sentou, ficou lá. Lá vai Pedro, lá vai Tiago, lá vai os apóstolos. Cada um, olha o pão, quantos pãozinhos? Quantos peixinhos? E foi distribuindo. Homens de Deus, 5.000 homens comeram. Fora o quê? Mulheres e crianças. E as mulheres naqueles dias tinham uma renca de filho. A maioria não ia para a escola, onde o pai ia junto, porque não era que nem hoje. Não sei se todo mundo parou para pensar, a maioria era analfabeto, quem sabe disso? A maioria era analfabeto. A maioria não sabia ler nem escrever. As escolas eram raríssimas, né? Então, onde o pai ia, a renca de filho ia atrás. Então, 5.000 homens, tá? Fora mulheres e crianças. Com certeza, mais de 15.000 pessoas ali comeram dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Como Jesus é bom. Quem crê que Jesus cuida de você, diga glória a Deus. Então bate as palmas bem forte para Jesus. Isso. Cantemos um corinho para louvar o nome do nosso Deus. Vamos cantar só um corinho para nós louvar o nome do Senhor. Em seguida estamos orando.